Sabe, documentos históricos como este aqui podem parecer só um papel velho, amarelado, mas na verdade são verdadeiras cápsulas do tempo. E a que a gente vai abrir hoje guarda os segredos de uma sociedade inteira. Vamos mergulhar nessa história. O que a gente tem em mãos é uma lista da população de 1831 de uma cidade lá em Minas Gerais. Olhando assim de primeira, parece só uma parede de texto, sabe? Uma caligrafia antiga, difícil de ler, uma lista de nomes, idades, profissões. Mas e se por trás de cada linha dessas estiverem escondidas histórias de poder, de luta e da vida como ela era? Essa é a grande questão, né? Como é que a gente transforma esses dados que parecem tão frios em narrativas humanas de verdade? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos investigar e descobrir as pessoas por trás dos nomes. Para entender as histórias, a gente precisa primeiro falar a língua do documento. Cada coluna, cada palavra usada ali é uma peça de um grande quebra-cabeça. E aqui estão as chaves para a gente decifrar esse mistério todo. São 4 colunas principais: fogo, qualidade, condição e ocupação. Pode não parecer muita coisa, mas juntas, essas 4 palavras não só descreviam uma pessoa, elas definiam o lugar exato dela na sociedade da época. Era quase um código de status. Vamos começar com fogo. Isso não tem a ver com fogo de verdade, e sim com domicílio, a casa. Era o centro da vida social e econômica. Saber quem vivia com quem dizia muito sobre riqueza, sobre status e até sobre dependência. Em seguida, vem a coluna qualidade. E aqui a coisa fica bem mais complexa. Isso aqui não era só uma descrição. Eram rótulos sociais bem rígidos: branco, pardo, crioulo, africano barra preto. Cada termo desses tinha um peso enorme, que definia oportunidades, direitos, tudo dentro de uma hierarquia social muito clara. E então a gente chega na divisão mais dura de todas, a condição. Eram basicamente 2 palavras possíveis aqui: livre ou escravo. Essa coluna determinava se uma pessoa era dona de si ou se era propriedade de outra pessoa. Não existia nada mais fundamental do que isso. Pronto. Com essas chaves em mãos, o documento meio que se abre para a gente. Ele deixa de ser só uma lista de nomes e vira um retrato bem vivo de uma sociedade construída em cima de divisões profundas. E esse slide aqui ilustra perfeitamente esses 2 mundos. De um lado, os livres. Podiam ser chefes de domicílio, donos dos seus negócios, artesãos. Do outro lado, os escravizados. Legalmente eram propriedade. Seus nomes muitas vezes apagavam a identidade e só indicavam origem africana, como João Congo ou Antônio Banguela. E, claro, as ocupações eram definidas pelos seus senhores. Mas o censo também mostra que essa sociedade não era uma coisa só, um bloco único. Como a gente vê no gráfico, era uma comunidade com uma demografia bem complexa. Pessoas de origens muito diferentes, brancos, pardos, crioulos e africanos, viviam literalmente lado a lado. Só que essa proximidade do dia a dia escondia as barreiras gigantescas de poder e de status que separavam todo mundo. A economia da cidade pulsa através dessa lista de ocupações. Olha só, a gente vê de tudo aqui. Desde o vigário, o engenheiro de cana, até o tropeiro, o sapateiro, a fiadeira e até mesmo a meretriz. Cada profissão conta um pedacinho da história da estrutura econômica e social daquele lugar. Certo. Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos encontrar as pessoas de verdade. Vamos dar um zoom em 3 casas, em 3 domicílios, para ver como essas regras todas se aplicavam na vida real. Vamos lá. Primeiro domicílio. O chefe é o capitão Bento Joaquim. Ele tem 52 anos, é branco, livre e agricultor. A lista de gente na casa dele é imensa. É um retrato do poder. Lá no topo a gente vê a família dele, 5 pessoas, mas embaixo deles a lista continua. E continua, uma lista enorme de outros nomes, todos vivendo debaixo do mesmo teto. 26. Esse é o número de pessoas escravizadas que viviam na casa do capitão. 26 vidas. Fiadeiras, cozinheiras, lavradores, cujo trabalho sustentava a riqueza de uma única família. O tamanho da lista, por si só, já é uma demonstração de poder. Agora, para um contraste bem forte, vamos pular para o domicílio de número 9. Aqui, a gente conhece o Custódio José de Seixas. Ele é um sapateiro pardo de 39 anos. A casa dele é bem menor. Lá vivem a esposa Ana Maria, que é costureira, e os 4 filhos. Repara que o filho mais velho, o Elias, com 18 anos, já aparece como sapateiro também, aprendendo o ofício com o pai.
A Casa do Custódio conta uma história totalmente diferente, né? É uma história de autonomia. Aqui a gente vê uma família parda, livre, usando suas habilidades para construir uma vida independente. Eles não eram donos de ninguém e ninguém era dono deles. E, por fim, o nosso terceiro exemplo, o domicílio 26. É uma linha só, uma única pessoa. O nome dela é Joana, ela tem 87 anos. A qualidade dela é africano/preto, o que significa que ela nasceu na África, sobreviveu à travessia do Atlântico e viveu quase um século nessa nova terra. Ela mora sozinha e, mesmo aos 87 anos, a ocupação dela ainda consta como lavandeira. A história da Joana, contida numa única linha, é, é muito forte. Ela faz a gente lembrar que por trás de cada nome nesse documento, não importa quão curta seja a anotação, existe uma vida inteira de experiências, de desafios e de muita resiliência. Então, quando a gente olha para esse censo agora, a gente não vê mais só uma caligrafia desbotada, né? A gente vê o Capitão Bento e seu enorme domínio, vê o Custódio e sua família batalhadora, e vê a Joana sobrevivendo sozinha contra tudo e contra todos. No fim das contas, é isso que esses documentos são. Eles são arquivos de vidas. Um flash de um mundo que se foi, mas cujas estruturas e histórias ainda ecoam hoje em dia. Isso tudo acaba levando a gente a uma última pergunta. Olhar para o passado assim, através de um documento, força a gente a pensar que histórias, registradas ou não, estão esperando para serem descobertas nos nossos próprios arquivos, nas nossas próprias comunidades e o que elas podem ensinar para a gente sobre quem somos hoje.